Olha, fim da contribuição sindical mantida pelo STF pode significar aí prejuízo para grandes sindicatos. Por 6 votos a 3, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu manter a extinção da obrigatoriedade da contribuição sindical. A decisão faz parte da reforma trabalhista aprovada pelo Congresso ano passado. Para este advogado, a aprovação não é vista com bons olhos. Tanto os estudiosos quanto a mim parece que traz um retrocesso assim sem precedentes. Por quê? Porque na realidade a lei também denominada como reforma trabalhista, ao mesmo tempo que ela dá aos sindicatos muita liberdade para atuar e para negociar junto às empresas e sindicatos patronais, ao mesmo tempo ela retira a principal fonte de custeio desses sindicatos. O sindicalista Nereu Klozinski explica como era recolhido o imposto. O imposto sindical ele é descontado um dia de trabalho do trabalhador e ele é devolvido para o sindicato 60% desse valor. Os 40% são distribuídos entre a federação, a confederação, a central sindical e o FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Ele diz que há sim prejuízos para alguns sindicatos. Para outros, a porcentagem recebida pelos contribuintes é pequena. Ela depende de um sindicato para outro sindicato. Por exemplo, hoje se você fizer uma pergunta para o Sintero, o que significa esse imposto sindical, é menos de 10% da arrecadação. Então, para o Sintero não tem influência nenhuma, né, praticamente essa questão do imposto sindical. Até dos trabalhadores em educação, nos últimos anos, praticamente não foi nem descontado. Então, isso não afeta em nada. Segundo este advogado, por causa da decisão, os sindicatos vão ter que dar um jeito para conseguir novos sindicalizados. Esses sindicatos, provavelmente, o que vai acontecer é que vai acontecer um enxugamento no número de sindicatos, naturalmente, mas em contraposição a isso, para que os sindicatos eles possam se manter ainda dentro, né, da defesa do direito dos empregados, é necessário uma postura proativa. Esse sindicato, nós entendemos que ele deve, sim, se tornar cada vez mais representativo através da prestação de serviço para a classe, né, que muitas vezes a gente via, e isso é algo que nós não podemos fugir, que existia, de fato, alguns sindicatos que se desviavam da sua principal finalidade, que é representar a classe. O advogado alerta ainda aos trabalhadores que não abram mão de se sindicalizar, já que o sindicato é um meio de defender os considerados menores. É necessário que o empregado ele tenha uma representação forte para que ele possa sentar, essa representação sente na mesa de negociação em pé de igualdade com a outra parte, que é economicamente, presume-se, ter mais condições, né, ser hipersuficiente diante dele, e aí tem aí um avanço nessa relação, essa relação de trabalho, ela respeite aí os limites impostos pela legislação. Olha só, a Argentina tem menos de uma centena de sindicatos. Até bem pouco tempo tinha exatamente 91 sindicatos. Eu não sei, pode ser que tenha alguns que fecharam agora. Certo? Há algum tempo atrás tinha 91 sindicatos na Argentina. Deve ter fechado já uma meia dúzia. Porque lá o sindicato não é o mais importante. E vou dizer uma coisa. Lá na Argentina, quando é para parar, para. Aqui no Brasil nós temos 17 mil sindicatos. E aí você vê uma greve e não acontece nada. Quer dizer, 91 sindicatos na Argentina faz mais barulho do que 17 mil sindicatos aqui no Brasil. E eu vou explicar já por quê. No Reino Unido, tem em torno de 150 sindicatos. No Reino Unido, em torno de 150 sindicatos. Então, o que eles estão falando aí, o advogado coloca justamente algumas restrições, ele não fala abertamente, mas deixa nas entrelinhas, ou seja, o sindicato tem que ser mais proativo. Por quê? Porque tem milhares de sindicatos que pegam essa grana e são sindicatos desodorantes. Sindicatos desodorantes, ou seja, ficam só debaixo do braço do dono do sindicato, que não é nem o presidente. Seja patronal, seja trabalhador. Seja trabalhador, seja do patrão. Tem verdadeiras arapucas se beneficiando desse dinheiro. Não é o Sintero, isso que eu estou dizendo. Até porque, como disse aí o Nereu Klozinski,
Isso aí representa 30% da arrecadação do Sintero. Que ajuda, claro, 30%, mas não é o que mantém o Sintero com as suas portas abertas. Agora, nós temos 17 mil espeluncas, quer dizer, deve ter 1.000 bom, talvez 500 sindicatos que efetivamente tem cara de sindicato e o resto é pilantragem. Isso aqui é coisa de brasileiro. Vamos botar o pico nos i. Como é que a Argentina, que é um país em que o sentimento lá de união entre os trabalhadores é 50 vezes maior que aqui no Brasil. Greve na Argentina não é brincadeira não. Nem cachorro trabalha. Agora, lá tem 90 sindicatos, 91 sindicatos, ou tinha, deve ter menos agora. A tendência é diminuir, não é aumentar. E aqui no Brasil, 17 mil sindicatos para se apropriar desse dinheiro, do dinheiro do trabalhador, dinheiro do empreendedor. Não é para todos que eu estou falando. Tem sindicato que trabalha, que funciona e que merece. É comparar igual a partido político. Tem partido político que funciona, que é grande, mas tem partido político que tem dono. Você vê, há 50 anos é sempre o mesmo candidato a presidente da República. Tem 5 ou 6 assim. Estão lá, os mesmos. E não é por acaso. E eles, antes das eleições, passam nos estados todos para vender o partido. Grana. E ainda ficam com parte do fundo partidário, que são milhões. Partidinhos debaixo do braço, de pastinha debaixo do braço, desodorante. E eu mesmo para sindicato. Uma vergonha um país ter 17 mil sindicatos, entre sindicatos de trabalhadores e de empregadores. A maioria é espelunca. É meio de ganhar dinheiro fácil. Não defendem ninguém. Não representam ninguém.